quero perguntar para vocês como vocês estão preparando a sua velhice. A velhice começa aos 25, 30, começa. Ela não começa na menopausa, ela não começa aos 60. Ela começa muito mais cedo, é preciso planejar. Eu vou contar da minha velhice, a partir das minhas experiências na fala feminina e como fala feminina surge para me fazer companhia na minha velhice. Eu tenho uma empresa, 2 filhos e vou contar para vocês como que começa a fala. Uma sala com 6 publicitários. Vocês sabem, publicitário é aquelas pessoas que Deus olhou para baixo e disse: "Quem será o meu tradutor?". Publicitário. Então eles são todos muito criativos, muito profundos, têm ideias geniais, e que eu sempre lembro da propaganda e nunca da marca. Eu fico pensando: "Mas isso então não deu certo?". E esses publicitários lá conversando com ideias, e eles estavam tão deleitados uns com os outros e as suas ideias, que chegava a ser eterno. Dava até uma certa ternura ver aqueles homens lá falando coisas tão profundas. E eu vi o jeito que eles sentavam, e eu vou mostrar para vocês. Todos maravilhosamente sentados numa cadeira onde parecia estar recebendo um pênis enorme. Porque pensem bem, eu preciso de espaço para tudo que eu tenho. E de repente, eu olhei para tudo aquilo e vi que normalmente vocês já viram em transporte público, em avião e tal, as mulheres ficam assim para dar tempo deles ocuparem o espaço. E a gente sabe que a gente não está falando de corpo, a gente está falando de poder. Isto é poder. Eu chego e fico muito à vontade. Tem uma lá atrás que está assim me olhando, eu digo: "Mas que menina louca, com as pernas abertas, tenta sentar assim num transporte público". Disse: "Mas que mulher bagaceira, no mínimo, né". Bom, eles se sentavam assim, e eu estava numa fase da minha vida, era início de 2020 ou final de 19, pré-pandemia, ali início da pandemia, e eu estava num momento, 66 anos, e numa fase: "O que que eu faço daqui para frente?". Porque eu sou uma mulher que deu certo. Vocês entendem uma mulher que dá certo? Filhos maravilhosos, uma empresa que é uma das maiores da região sul, eh, tá tudo bem, vai viajar. Gente, viajar tem uma hora que a gente volta, e tu volta para dentro de ti. E quem é tu fora da viagem? E naquele dia, eu vou ler para vocês como eu me sentia, eu relembrei, eu a única mulher no lugar, eu estava cansada, impaciente, envelhecendo, perdida, me sentia só, porque não via saída para mim, a não ser fazer o que eu já fazia. E essa era uma vida já vencida para mim. Eu não queria mais fazer o que eu fazia, aquilo estava feito, mas o que que eu fazia com aquele tremor no peito que te exige significado e que te exige propósito? Saí da reunião, dirigindo, parei numa sinaleira, digo: "Mas esses caras são uns babacas, o que que eles pensam com esses paus, com esses pênis, com esses".
com esses falos, né, ela sempre cai, e mesmo assim eu ponho. Eu sou taurina, teimosa. Aí, hã, eu parei, eu digo: "Qual é o falo da mulher?". Eu pensei: "Vagina, não. Peito, não. Clitóris, não. O falo feminino é a fala feminina. A fala é aquela que expressa sentimento, expressa narrativas profundas. A fala se emociona. A fala não ocupa espaço se não for de verdade. A fala não precisa para fazer assim para existir. Ela já é. E eu pensei: "Tá, então, ok". Que eu pensei? Aos 66 anos, eu fui atrás de um sonho adiado, que era esse espaço digital. Eu tinha trabalhado em Brasília, na imprensa tradicional, e fiz alguns trabalhos lá em Brasília para as revistas Cláudia e Marie Claire. A Marie Claire mexeu muito comigo, porque lá eu vi que assunto de mulher é assunto sério. Eu entrevistei mulheres que apanhavam muito na delegacia lá da mulher. Eu entrevistei pais que tinham perdido os filhos por suicídio. Eu fiz matérias sobre como é o homem brasileiro na cama. As mulheres todas maravilhadas. Impressionante, cheguei em casa e eu pensei: "Cadê um marido? Eu não tenho um marido igual o delas. Como é que elas gozam tanto, essas mulheres, e eu não?". E, gente, lá eu pensei: "Eu quero fazer isso. Eu quero entrevistar mulher, eu quero isso, eu não quero mais saber de economia, negócios, quanto a empresa faturou". Eu trabalhava na Exame, e aí eu voltei para Porto Alegre, me separei com 2 filhos e tinha que pagar o Zafari, a PUC, né, tinha que pagar o condomínio, e aí, enfim. E aí eu abro uma empresa de assessoria de imprensa, que começa num quartinho, e hoje um dos meus filhos toca. E na pandemia, eu olhei e disse: "Cara, eu vou voltar àquele sonho, fazer jornalismo para mulheres". E criei uma revista digital, eu analógica, tá. Tá todo mundo, assim, usa agora os iPads, as coisinhas, eu não consigo, eu vou derrubar. E porque eu tenho ascendente em peixes. Ou vocês pensam que depois vocês vão ver onde é que está a lua, Escorpião, não é qualquer coisa. E aí, gente, eu crio uma revista digital, um site, um Instagram e um Facebook. Analógica, velha, em pânico, porque às vezes sumiam as coisas. E eu dizia: "Gente, onde é que tá isso? Tá dentro do computador, eu sei que tá". Eu aprendi esses dias a fazer Meet para reunião. Gente, me achei uma mulher super viável, sabe assim? Bom, aí eu começo, final de 2020, e comecei a fazer entrevista para cá, entrevista para lá. As mulheres me contavam suas histórias e era tudo coisa assim, mais leve. Fazia matéria, recortava, botava no Insta e tal. E aí em 2022, 21, 22 eu comecei a fazer vídeos. Foi uma guerra comigo mesma, porque eu cresci com a percepção de que eu não era bonita, não era esse espetáculo que eu sou hoje, né. E aí eu olho para aquilo e me olhava no vídeo, eu disse: "Mas meu Deus, é horrível, a minha mãe tinha toda a razão. O que que eu estou fazendo aqui?". E aí fui indo.
mais metida que rato em guampa, né, ne fui. E aí eu comecei a falar de mim, e as mulheres começavam a responder. E aí em 2023, um vídeo da fala viralizou. Em uma semana, nós passamos de 6.000 seguidoras para 77.000. Eu disse: "Ah, eu não era para dar certo, eu só queria me divertir, só queria fazer entrevista". Viralizou e sabe do que eu falava? Quanto custa o corpo de uma mulher? E sabe da onde que eu tirei? Da minha conta do final do mês. Porque na fala, eu só falo de mim. A gente fala, por exemplo, de que o que que uma mulher, faz quando ela levanta e faz o trajeto do banheiro até a cozinha. É inacreditável. E aí as mulheres falam assim: "É mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso". Mas o que que uma mulher faz para como faz para criar filho? Porque a gente cria filho como se não trabalhasse e trabalha como se não tivesse filhos. É um bando de doido. Como é que a gente dá conta dessa conta? Em 2023 eu crio um podcast, entramos no TikTok e eu me meti a fazer eu disse: "Ai, como que será uma velha fazendo umas coisinhas no TikTok?". Ninguém deu a mínima. Eu fiquei chocada, eu digo: "Bah", nessas horas eu penso assim: "É desumana", sabe. A audiência é desumana. E e eu comecei a ver que eu precisava entender aquelas mulheres, porque elas são vocês não têm noção do que a gente é quando mexem com a gente, né. E teve uma vez que eu falei sobre amor incondicional. Eu disse: "Gente, as mulheres já estão tudo louca, e a gente vai dizer que elas têm que ter culpa por não amarem incondicionalmente seus filhos? Ninguém ama incondicionalmente seus filhos". Eu teve dias que eu olhava e dizia assim: "Mas tia, ter filho é ruim". E é. E aí, em 2024, para entender essas mulheres, eu fiz uma pesquisa, louca de estar em poste. Peguei uma pesquisa qualitativa com 87 perguntas. Qualquer pessoa normal já me diria que não que sabe, presta melhor atenção nisso. E aí fui ver o que que essas mulheres pensavam. E quero dizer para vocês o seguinte: se elas pudessem voltar atrás, elas não teriam tido filhos. Não que não amassem seus filhos, amam, nós amamos nossos filhos, mas é muito pesado dar conta sozinha. Até mulheres casadas dão conta sozinhas dos seus filhos. E aquilo, enfim, foi vindo, foi crescendo, tá. E o que que eu descobri a meu respeito? Que eu não era tão feia quanto me diziam, ah, mas bem mais ou menos, né. Eh Mas eu descobri que o que eu queria com a fala era me expressar. Eu queria dizer o que eu sentia, eu queria companhia. E eu tinha companhia. E cada vez que eu falava no vídeo, eu passei a me ouvir, a me olhar e a pensar: "Meu Deus, eu estou começando a me entender". Eu vou fazer agora, dia 29 de abril, touro com ascendente em peixes, lua em escorpião, meio do céu em sagitário, eu vou fazer 73 anos. E ouvi numa palestra hoje, aqui no treino, que agora a gente vive até os 75. Eu digo: "Bom, tenho dois aí para viver, que é uma maravilha". Eu vou para as Ilhas Maldivas, que eu não tenho vontade de ir, mas acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, enquanto as mulheres diziam que eu tinha que ou trabalhar ou me recolher, eu pensava: "Eu não".
eu não nasci para me recolher. Eu nasci para estar aqui falando com vocês, para estar aqui dizendo para vocês que sonhos não envelhecem. Eu vou ficar cada vez me ouvindo mais, e quanto mais eu me escuto, mais eu consigo escutar as mulheres. Essas mulheres são mais de 500.000 mulheres no Brasil, na nossa plataforma, e elas, eu digo emocionada, elas me fizeram olhar para dentro. Elas me ajudaram a me explicar, a saber quem eu era. E eu estou cada vez mais em contato com a minha humanidade. E quero dizer para vocês que eu quero construir o meu momento final, claro que agora eu vou procurar a nossa advogada, porque eu quero dizer o seguinte, eu quero samba no final. E que eu quero construir esse momento final até chegar ao estacionamento total da aeronave. Obrigada.